Olá pessoal, vou fazer a próxima máscara. Essa máscara que a gente vai fazer agora, ok? Primeira coisa que vocês vão precisar é fazer o molde, né? Então eu vou ensinar vocês como fazer o molde. Vocês vão pegar um papel cartão e vão fazer a medida de 15 por 15. Depois que fez a medida 15 por 15, vocês vão riscar o molde. Como que eu vou fazer esse molde? Olha. Eu vou entrar 3,5. Eu vou levantar assim para acho que fica melhor. Eu vou entrar 3,5. Aqui eu vou entrar 4. Aqui eu desço 5 e faço um pontinho, ó. Entrei 3, fiz um pontinho. Desci 7,5, fiz um ponto. 4, fiz um ponto. 4,5, fiz um ponto. E 4, um ponto. Desceu 4, fez um ponto. Daí eu vou colocar, eu vou pegar esses pontos e vou fazer uma ligação, ó. Será que elas vão ver? Aí eu vou fazer uma ligação do ponto 4 ao ponto 3, do ponto 3 ao ponto 7,5, do ponto 7,5 ao ponto 4 e do ponto 4,5 ao ponto 3. O ponto 3 eu tenho uma leve curvinha pra cima, ó, vai ficar assim. Depois eu recorto a volta, daí ele vai ficar assim. Quando você recortar aqui, vai ficar um bico. Daí você dá uma leve arredondadinha. Dá uma leve arredondadinha aqui. Tá bom? E quando você cortar, vai ficar aquele bico. Aí você vai dar uma leve, mas é coisinha de meio centímetro só. Ok? Daí depois disso, a gente vai recortar 2 tecidos na medida de 15 por 15. O tecido principal, que é o tecido da frente da máscara. No caso aqui, eu usei um tecidinho de música que a minha filha é pianista. E atrás a gente pode usar o tecido algodão ou o tecido TNT. Eu usei o TNT porque a gente tá usando o que a gente tem em casa. A gente não tá podendo sair pra comprar. Então a gente vai usar o que a gente tem em casa, ok? Daí depois disso, que você pegou o tecidinho, você vai recortar exatamente esse molde, tá? Você vai colocar em cima e vai recortar. Então vai pegar o tecidinho e vai recortar. Depois que recortou as 2 vezes, você vai recortar a parte principal 2 vezes e a parte do forro 2 vezes. Aqui eu cortei com TNT 60, tá? Mas pode ser com forrinho de algodão, com o mesmo tecidinho que você fez na frente, pode ser qualquer tecido. Depois de recortar direitinho no molde, onde eu risquei, exatamente eu vou cortar. Eu não deixo margem, já tá tudo certo aí, tá bom? Depois a primeira coisa que eu vou fazer é fazer essa costurinha aqui, ó, tá? É um pé de máquina. Coloquei na máquina e vim e fiz um pé de máquina. Vou fazer isso também no forro, um pé de máquina, certo? Então, ele tem que ficar bem casadinho, ó, aqui não tá certo, vou virar, ele vai ficar bem certinho os dois, ok? Ó. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois que já estão costurados. Deixa eu pegar aquele mesmo, que já vai ficar mais fácil. Vou abrir, ó. Vou abrir. E aqui, ó, você vai no ferro e dá uma passada, tá? Você vai lá no ferro, abre bem abertinho assim a costura e vai passar, tá? O EVA não pode passar, que ele é desculpa, o TNT não é um tecido que pode passar, né? Então, você não vai passar ele. O que você vai fazer? Você vai abrir certinho e vai abrir para poder pôr na costura. Depois desse passo, a gente vai encaixar assim, ó. Eu vou abrir aqui e abrir, vou encaixar costura com costura nas laterais agora. Então, eu vou fazer isso e vou passar uma costura. Desse lado eu já passei para ficar mais fácil, né? Para ser um passo a passo bem rápido para vocês fazerem. Daí eu passei a costura, vou passar a próxima costura aqui, ó. O que tem que cuidar? Tem que cuidar que abrir a costura, tá? Não pode esquecer de abrir. É meio chatinho, mas tem que abrir. E casar aqui bem bonitinho, tentar, né? Ó, bem bonitinho pra poder passar a costura. Se você vê que não tá dando certo, é porque você pôs do lado errado. Porque ela tem que casar, tá? O direito com o direito certinho, ok? Ela tem que bater, quando eu vou bater a costura, ela vai ficar assim, ó. Já passei a costura aqui, ó, dos 2 lados. De um lado e do outro. Olha como casou bem, ó.
certo? Ó, ficou bem certinho. Depois desse passo, eu vou desvirar. Desvirei, ó, pego aqui no meinho. Eu gosto de colocar o dedo bem aqui pra puxar, pra não amassar muito. Ó, vou desvirando bem. Desvirou toda, ok? Ó, desvirei toda. Daí ela vai ficar assim depois de desvirada, tá? Desvirei, ela fica bem certinho. Daí agora vai só finalizar com o elástico. Como que eu vou fazer? Vou cortar 2 pedaços de 15 centímetros do elástico que eu tiver, no caso, né? Então, você vai lá na régua, mede 15 centímetros, se for uma máscara feminina. Se for a masculina, aí você pode cortar um pouquinho, com 18 centímetros, tá? Daí, depois disso, você vai virar aqui, ó, fazer uma barrinha, tá? É bem simples, eu não coloquei nada embutido, que é pra vocês poderem fazer. Eu comecei a fazer as máscaras pra ajudar pra dar como doação o meu trabalho. E tô fazendo isso pra ajudar. O que eu gosto mesmo de fazer é boneca, gente. Então, agora depois disso, ó, fiz a barrinha. Mas no caso da necessidade, a gente tá fazendo as máscaras agora, tá? Aqui a gente coloca um elástico aqui. Vou passar uma costura. Eu vou passar aqui pra vocês verem como é facinho. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Vou entrar um centímetro mais ou menos pra dentro, pouquinho, né? E vou passar uma costurinha aqui, tá? Dá um retrocessinho no começo e depois dá um retrocessinho no final, tá? Ó, deixa eu tirar essas linhas. Depois a gente gira bem. Ó, viu? Então, passou. Aqui ficou meio feio, né? Que ao vivo, assim, é meio complicado. Daí, do outro lado, mesma coisa. Passou. Depois, aí, dá uma organizadinha. E a higienização, a gente pede pro cliente fazer. Porque a higienização, a gente não faz a higienização. Porque não dá tempo nessa demanda de correria, de fazer. Então, a gente vai deixar para o cliente fazer a higienização. Passar lavar com água cloronito e água, né, gente? Pra desinfetar e pronto, né? E o cliente vai ficar satisfeito, você vai fazer a sua máscara para sua família. E o que é o mais importante, vocês ficarem em casa para se cuidar da família, cuidar dos idosos, para que nós possamos passar juntos essa dificuldade que todo mundo está passando, ok? Lembrando, hein, meninas, o TNT não pode passar, ok? Se for no vapor, alguma coisa, se for com bastante cuidado, dá sim, tá? Então, me despedindo, eu quero mostrar pra vocês essas fofuriches de bonequinhas que eu fiz com muito carinho, em homenagem aos profissionais da saúde que estão à frente desse coronavírus que está na nossa cidade, no Brasil e no mundo todo. E que eles estão à frente e aqui, ó, se cuidando com a máscara. Proteja e fique em casa por eles, ok? Beijo para todas.